Estamos no nosso quarto vídeo, certo? Não era um vídeo que era esperado, foi meio que de última hora, mas como vocês estão em semana de prova, eu resolvi ajudar, certo? Então, dei um créditozinho. E nesse quarto vídeo vamos falar do CDP2, que é Não Aguento Mais, que está muito relacionado com a depressão, certo? Mas eu também ainda vou tentar juntar um pouquinho com o potencial de ação e a influência dos neurotransmissores, que foram as principais conferências relacionadas a esse CDP, certo? Bom, como objetivos eu coloquei caracterizar as células do sistema nervoso, diferenciar os tipos de sinapse, química e elétrica e identificar os neurotransmissores relacionados à depressão e suas funções no corpo humano, certo? Botei uns objetivozinhos a mais, mas eu vou explicando ao longo do slide. Bom, sistema nervoso central. A gente vai ter o sistema nervoso central e o periférico, mas o nosso enfoquezinho é o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a gente vai ter a presença de duas células principais, os neurônios, que vocês já estão cansados de saber, e as células da glia. Os neurônios vão ter a característica, eles vão ser semelhantes a uma estrelazinha e vão ter a função de receber e transmitir os estímulos do meio, tanto do meio intracelular quanto do meio extracelular. E no caso das células da glia, estão mais relacionadas à sustentação, proteção, isolamento e nutrição dos neurônios, certo? As células da glia, como vocês viram, a gente vai ter astrócitos, micróglias, células ependimárias e oligodendrócitos, cada um com sua respectiva função. Astrócitos vai ter a função de sustentação e nutrição. Micróglias vão ter a função de proteção, porque elas vão ser tipo os nossos macrófagos do sistema nervoso. As células ependimárias vão estar relacionadas ao revestimentos e oligodendrócitos, como vocês sabem, estão relacionadas à formação da baía de mielina, certo? A baía de mielina que vai ajudar bastante naquele processo de velocidade da transmissão do impulso, juntamente com o diâmetro, certo? Já que a presença de baía de mielina e o diâmetro do axônio são dois fatores que influenciam diretamente na velocidade da propagação do impulso, certo? Com baía de mielina se torna mais rápido devido ao impulso saltatório, certo? E com o diâmetro, que quanto maior o diâmetro do axônio, maior a velocidade. Bom, aqui a gente tem uma imagenzinha em que ela pode ou não aparecer, tipo, na provinha de vocês de habilidades ou em AV. AV1, AV2, não interessa. Só que tá um pouco mais dinâmico do que pode aparecer nas questões, certo? Bom, se perguntasse o que tem na partezinha A, na B, na C e na D, vocês responderiam, respectivamente, que na A a gente tem os dendritos, em que os dendritos, a principal função deles é receber o impulso nervoso, certo? O B, a gente tem o corpo celular, onde a gente vai interpretar a informação, certo? Pronto, a informação foi interpretada, ela vai passar para o axônio, que é o C. O axônio é onde vai ter a baía de mielina, que vai facilitar e vai ajudar nessa parte da velocidade, vai tornar mais rápido. Para facilitar, relacionem a baía de mielina e o axônio como um fio e a capa do fio, certo? Em que o fio ele vai transmitir o impulso nervoso, certo? Só que se eu não tiver a capa do fio, esse impulso ele pode se dissipar, certo? Por isso que a principal característica da baía de mielina também é que ela é um isolante elétrico. Exatamente por causa disso, porque ela vai servir como a capa desse fio, que é o axônio, e não vai deixar o impulso se dissipar, certo? Vai ser um impulso bem direcionado, certo? E o D seria o terminal do axônio, que é essa partezinha final do neurônio. É o terminal do axônio que vai se conectar com o outro neurônio, que é o pós-sináptico. Bom, a gente tem aqui só mais uma fotinha para ver as partezinhas do neurônio. A gente vai ter dendritos, o corpo celular,
o axônio, a baía de mielina, o nodo de Ranvier e o terminal do axônio, certo? Gente, essa imagenzinha eu achei bem bacana porque ela é simples, mas ela já fala tudo. A gente tem no A o neurônio pré-sináptico. O B, a gente tem que é esse espaçozinho entre o pré e o pós, a gente tem a fenda sináptica. E no C, a gente tem o neurônio pós-sináptico, que é essa partezinha verde. Gente, olha, neurotransmissor não surge do nada, certo? Ele tem que ser produzido. E ele é produzido a partir de um precursor, certo? No caso da serotonina, o precursor vai ser o triptofano. O triptofano ele pode estar tipo aqui nas redondezas, certo? Do terminal do axônio. E ele vai com a ajuda, dessas proteínas aqui, ele vai entrar no terminal do axônio e vai sofrer várias reações enzimáticas que vão ajudar na produção do neurotransmissor, que no caso do triptofano ele vai produzir serotonina, certo? Pronto, produziu o neurotransmissor, esse neurotransmissor ele vai para o númerozinho 1, ele vai ficar armazenado nas vesículas sinápticas, certo? É o local de armazenação. No 5, que a gente já falou das proteínas, já falou dos neurotransmissores. Os neurotransmissores envolvidos na depressão vão ser noradrenalina, dopamina e serotonina, os principais. No 5, a gente vai ter a bomba de recaptação, que eu vou explicar mais adiante para que ela vai servir. E no 6, já na porção do neurônio pós-sináptico, a gente vai ter o receptor, que para cada neurotransmissor a gente vai ter um receptor específico. Bom, para entendermos um pouquinho melhor todo esse processo, é importante ressaltar o conhecimento do potencial de ação. Vão estar sempre relacionados à membrana, certo? No potencial de ação, a gente vai ter o potencial de repouso, que seria menos 70 mV, certo? E eu vou precisar de um estímulo para tudo acontecer. O estímulo pode ser tipo uma pancadinha no meu dedo, certo? Bom, esse estímulo, essa pancada que eu levei, foi um estímulo. E como foi uma pancada forte, esse estímulo ele ultrapassou o limiar de ação, que é menos 55. Quando ultrapassou o limiar de ação, o que foi que aconteceu? Começou a abertura dos canais de sódio, ou em alguns casos de cálcio. Começou a abertura dos canais de sódio, certo? E o normal, a membrana em repouso, no seu potencial de repouso, ela tinha o meio intracelular negativo e o extracelular positivo. Com a abertura dos canais de sódio, como a tendência do sódio é entrar para a célula, o que acontece? Ele vai trazer a sua carga positiva com ele, certo? Deixando assim o meio intracelular mais positivo e o meio extracelular mais negativo, exatamente porque ele está saindo daquele meio. Pronto, esse processo se chama de despolarização. Quando chega a mais 40, há um pico, ao máximo do potencial de ação, certo? Aí começa o fechamento dos canais de sódio, certo? Para que não haja mais a passagem do sódio para dentro da célula, certo? E vai ter a abertura dos canais de potássio, fazendo com que o potássio saia da célula, que é a tendência dele, né? Do maior para o menor. Quando ele sai da célula, vai deixar a célula mais negativa, certo? É que é isso que a gente quer. Voltar ao potencial de repouso, que ela era negativa dentro. Ponto, o potássio sai e vai deixar mais negativo, o meio interno. Só que às vezes esses canais de potássio eles ficam abertos por muito tempo, ou seja, acaba deixando que muito potássio saia. Em alguns casos também a abertura dos canais de cloro, em que o cloro ele entra na célula, ele vai para o meio intracelular. Então o que acontece? Como os canais de potássio estão abertos e o potássio está saindo, e como os canais de cloro estão abertos e o cloro está entrando e ele é negativo,
vai deixar o meio intracelular mais negativo além do potencial de repouso que a gente queria, certo? Abaixo de menos 70, certo? Esse processo de deixar muito negativo, abaixo do potencial de repouso, é chamado de hiperpolarização, certo? E para voltar ao equilíbrio total, a gente usa a bomba de sódio e potássio. Bom, gente, aqui a gente tem os tipos de sinapse. Sinapse química e elétrica. A sinapse elétrica, vocês vão ver que elas vão ser justapostas, certo? E vão ter a ajuda desses canaizinhos, que vão ser classificados como junções comunicantes ou junções de gap. Diz-se que a sinapse elétrica tem um sentido bidirecional, porque ela pode sair do pré-sináptico para o pós-sináptico e pode sair do pós para o pré-sináptico, certo? Por isso que é bidirecional, tem dois sentidos. E também é classificada como uma sinapse rápida, certo? Em órgãos que precisam de uma maior velocidade para ocorrer esses efeitos e tudo mais, tipo o coração, usa-se a sinapse elétrica, certo? No caso da sinapse química, a gente já vê certa diferença por ter substâncias químicas envolvidas, como os neurotransmissores, certo? Como eu já falei. Pronto, os neurotransmissores vão ter receptores específicos no neurônio pós-sináptico, certo? Vai ter um sentido unidirecional, ou seja, do pré para o pós e pronto, certo? E é uma sinapse mais lenta, certo? Lembrando que a sinapse química ela pode ter neurotransmissores excitatórios e inibitórios, enquanto que a sinapse elétrica ela só tem um efeito excitatório, somente. Aqui só uma comparação, ó, sinapse elétrica, transmissão rápida, independente de cálcio e tem junções comunicantes, é bidirecional. Enquanto que a sinapse química tem transmissão lenta, tem aquela parte do pré e pós, ela vai depender do cálcio, certo? E vai ter substâncias excitatórias e inibitórias. Aqui outra fotinha para ilustrar, ó. Uma que é sem mediadores, ou seja, sem neurotransmissores, e a outra é com neurotransmissores. E aqui é uma partezinha muito importante. Normalmente, como eu já expliquei, vai ter todo aquele processo de veio um precursor, sofreu reações, criou um neurotransmissor. Esse neurotransmissor entrou na vesícula sináptica e ficou armazenado lá. Pronto, depois dessa etapa, que é a etapa de síntese, a gente vai ter, depois da etapa de síntese e armazenamento, a gente vai ter também o surgimento do potencial de ação. Esse potencial de ação vem, certo, pelo terminal do axônio, e ele vai fazer com que haja uma abertura dos canais de cálcio. Vocês vão ver que o cálcio é muito importante nesses processos, nos próximos CDPs. Abrir os canais de cálcio, esse cálcio ele vai se ligar às vesículas sinápticas para sinalizar, certo? Quando houve essa sinalização das vesículas sinápticas pelo cálcio, essas vesículas elas vão lá para as bordazinhas do terminal do axônio, do neurônio pré-sináptico, vão se ligar lá. Quando se ligam, os neurotransmissores vão ser liberados na fenda sináptica por exocitose, é tipo a expulsão, certo? A saída. Pronto, os neurotransmissores geralmente vão ficar na fenda sináptica até os receptores do neurônio pós-sináptico começarem a capturar esses neurotransmissores, certo? Botando devidamente para seus destinos e executando a sua ação. É isso que vai acontecer. Pronto, quando os receptores capturam, eles vão, traduzir novamente o que aquele receptor quer dizer, até porque para cada receptor vai ter uma resposta, pode ser resposta inibitória ou excitatória. Se a resposta for inibitória, significa que vai ter que haver uma hiperpolarização, abertura dos canais de potássio. E se houver uma resposta excitatória, significa que vai ter uma despolarização, abertura dos canais de sódio, certo? Tudo isso depende da tradução feita pelo receptor.
certo? Pronto, chegamos na depressão, finalmente. Gente, a depressão tem tratamento sim, tá? Como eu vou explicar para você já já. E a depressão, ela vai ter algumas características. Ela pode causar ansiedade, tristeza, choro, insônia, falta de apetite, dores musculares, perda de interesse, fadiga e cansaço, dores nas costas, sentimentos de culpa. E tudo isso pode ser explicado exatamente pelos neurotransmissores. Lembrando que a depressão é exatamente uma tristeza profunda e prolongada devido à deficiência de algumas substâncias químicas que são os neurotransmissores, certo? Bom, os principais neurotransmissores é a noradrenalina, serotonina e dopamina. Cada uma tem sua função. Noradrenalina, concentração, energia, ansiedade, humor, atenção e tudo mais. Serotonina, memória, apetite, humor, cognição. Dopamina, prazer, atenção, motivação e tudo mais. Por isso que às vezes a pessoa com depressão, ela fica mais cansada, fica mais na dela, fica mais desatenta, certo? Às vezes não quer comer, se torna agressiva. Tudo isso depende, certo? É uma coisa variável. Pronto, aqui é antes do tratamento, antes da utilização dos fármacos. Acontece que, como eu falei, há uma deficiência, certo, de alguns neurotransmissores na fenda sináptica e assim dificulta a sinalização dos receptores, que ficam poucos para eles capturarem também. Aqui a gente está vendo a normal, que a gente está vendo uma grande quantidade de neurotransmissores na fenda, e na depressão a gente tem poucos. A gente tem poucos neurotransmissores na fenda, que dificulta essa recaptação, essa captação. Outra fotinha. Pronto, para entendermos como vai funcionar esse ato de reverter de uma forma farmacológica esse processo da depressão, a gente tem conceitos antagonistas e agonistas. Se o fármaco for agonista, significa que ele vai ter afinidade e eficácia. Lembrem daquele lancezinho do chave e fechadura, certo? Se ele é agonista, ele tem afinidade e eficácia, ou seja, ele se liga e tem uma resposta. No caso do antagonista, tipo for um fármaco antagonista, ele vai ter afinidade, ou seja, ele vai se ligar, mas ele não vai ter uma resposta. E além dele não ter uma resposta, ele também pode atrapalhar a ligação do agonista, certo? Pronto, gente, chegamos aqui na parte dos fármacos. Os fármacos, para tentar reverter essa deficiência da depressão, eles vão agir em alguns pontos estratégicos, certo? A gente vai ter principalmente a bomba de recaptação e a MAO, que é uma enzima. A bomba de recaptação, ela vai funcionar assim. Naturalmente, quando, tem neurotransmissores na fenda sináptica, aí os receptores já pegaram alguns e tal, às vezes essa bomba de recaptação, ela vai trabalhar como um reciclador, certo? Ela vai pegar esses neurotransmissores, vai levar para dentro da vesícula sináptica lá do pré-sináptico novamente, até receber um novo potencial de ação para ser liberado novamente, certo? Só que como na depressão a gente já tem uma deficiência dos neurotransmissores, então o que acontece? É mais fácil, é melhor a gente inibir essa bomba de recaptação, certo? Do que estimulá-la, ou seja, porque quando a gente vai inibir essa bomba de recaptação, quer dizer que ela não vai captar mais nada, ela não vai tirar da fenda sináptica mais nada, ela vai deixar mais disponibilidade de neurotransmissores naquela fenda, ou seja, ela vai aumentar a possibilidade, vai aumentar a concentração de neurotransmissores ali na fenda, ou seja, os receptores eles vão ter mais concentrações, mais neurotransmissores para capturarem, certo? E isso é bom, vai diminuir essa deficiência. No caso da MAO, a MAO ela é uma enzima
ela é chamada de monoaminoxidase. Ela é uma enzima que degrada monoaminas. Quem são monoaminas? Noradrenalina, serotonina, dopamina e histamina, certo? Que são alguns principais da depressão. O que acontece? Se a mal degrada todos esses neurotransmissores que a gente está precisando, então o fármaco que a gente utilizar, ele vai ter que inibir a mal. Porque quando a gente inibe a mal, significa que a gente está inibindo a função dela. Ou seja, a gente está inibindo esse ato dela degradar os nossos neurotransmissores, certo? Como ela não vai poder mais degradar, porque a gente está inibindo, vai haver um aumento na concentração dos neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina na fenda sináptica, possibilitando a maior captação pelos receptores do neurônio pós-sináptico, certo? Gente, só para meio que vocês saberem, a gente vai ter os antidepressivos seletivos da serotonina e os tricíclicos, certo? Os tricíclicos a gente vai ter como principal a amitriptilina, como você já deve ter ouvido falar, e os seletivos de serotonina a gente vai ter fluoxetina. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas basta vocês saberem que existem esses dois tipos de antidepressivos, certo? E, gente, é isso. Eu espero ter ajudado bastante vocês, certo? Foi uma coisa bem rápida, talvez eu tenha esquecido de falar algo, mas qualquer coisa, compareçam ao PAD Monitor que vai ter amanhã no EF, comigo amanhã, EF manhã, certo? Comigo, que eu vou dar uma revisão geral, certo? E vou explicar bem direitinho todas as dúvidas de vocês e tudo que acontece e como vai estar na prova, mais ou menos, certo? Eu peço encarecidamente que vocês curtam a publicação desse vídeo, se inscrevam se possível, porque fica mais fácil, porque quando eu postar o vídeo para vocês, vai aparecer uma notificaçãozinha para vocês, bem blogueirinha mesmo, né? E vai ajudar demais. Eu vou mandar o link de avaliação também, certo? Porque vai ajudar no meu projeto, que é o dos videozinhos, e vai ajudar vocês. Porque eu sabendo que vocês estão gostando ou não, eu posso tentar melhorar ou tentar mudar a metodologia, mas eu só quero a resposta de vocês para saber se está dando certo, ok? Então é isso, qualquer coisa falem comigo, não tenham vergonha, eu estou sempre disponível, quase não durmo, certo? É isso, gente, espero que tenha ajudado. Beijinhos, tchau, tchau.